Nós vamos trabalhar com a tela 30 por 30 e tinta acrílica. Aqui eu já coloquei uma tinta aguada acrílica sobre a tela, deixei secar, uma tinta azul, e agora começo a trabalhar a pintura em si. Aqui eu vou fazer uma paisagem mais escura, noturna. Eu trabalho aqui um tom de azul, um azul cobalto. Ali eu deixo um espacinho no meio, que eu vou fazer a lua depois. Então, eu quero que o branco fique mais branquinho, para não precisar esperar secar o azul, eu deixo esse espacinho. Aí eu pego uma tinta branca também, depois que passar o azul, e vou colocando e misturando um pouquinho com esse azul. Então, vai ficando mais encorpada a tinta, ficando mais densa, né? Mais, como se tivesse mais tinta na tela, porque de fato vai tendo mais tinta na tela, porque a gente vai colocando o azul e o branco e vai misturando, então são duas tintas, vai ficando mais encorpado. Aqui na parte de baixo, onde vai ser a água, eu coloco um pouquinho de água na tinta também, deixo ela mais diluída. Pode usar o médium acrílico, se você tiver usando a tinta acrílica, ou até um pouquinho de água também. Agora, ali, na parte de cima, agora, dividindo a linha do horizonte com o céu, eu deixo um tom rosado. E começo agora a passar um pouquinho de violeta, cobalto, violeta, para poder deixar a linha do horizonte mais forte. Comecei a clarear, a pintar a parte da lua. Então eu passei com o pincel, aí eu vou usar o dedo para esfumaçar também um pouco ao redor. E aí eu vou usando o pincel e o dedo. Vou deixando esfumaçado, manchadinho ao redor. Aí pode também colocar mais um pouquinho de tinta azul com branco para deixar esse esfumaçado ao redor da lua. E vai consertando, colocando tinta na parte do meio para deixar bem marcada a parte do meio. Agora, usando o mesmo tom que eu tinha colocado lá embaixo na linha do horizonte, que é o violeta, eu coloco ele também na parte de cima, acima da onde está a lua. E vou descendo um pouquinho, espalhando, mas eu deixo mais forte lá em cima. Para fazer as nuvens, eu começo a marcar primeiro, colocando a tinta branca com o dedo na tela e faço o formato arredondado, circular, formato de nuvem. Então eu vou marcando primeiramente com o dedo o lugar onde vai ser essas nuvens, né? Onde vão ficar as nuvens. Aí eu venho com o pincel e molho ele um pouquinho também
na água, deixo ele umedecido para poder pegar essa tinta e ir espalhando. Aí eu faço dos dois lados. Aqui eu começo a marcar umas ilhas lá no fundo. Então eu uso marrom, um bege, um tom palha, eu vou misturando. Depois eu coloco um pouquinho de verde, dou essas batidinhas aqui de verde e deixo a ilhazinha lá no fundo. Agora eu começo a trabalhar esse pedaço aqui próximo à praia, onde vai ter areia. Então aqui eu vou deixar uma cor meio de terra, uma cor avermelhada para diferenciar um pouco da cor da areia. Isso é o fundo, né? Só o chão. Aí aqui eu já começo a trabalhar também a cor da areia, já vou deixando mais claro. E eu vou preenchendo todo esse fundo. Depois que eu preencher esse fundo, eu coloco um pouco de branco também, para misturar com essa coloração, vai dar um efeito melhor. Porque só colocar uma cor apenas fica muito sem consistência. Olha qual a diferença agora que você coloca o branco, dá uma clareada, dá uma iluminada, parece até que é reflexo da lua batendo na areia. Então faz diferença a gente trabalhar mais que uma cor. Aqui o barquinho é uma canoa, né, na verdade. Aí essa canoa eu vou fazendo ela um tom meio que de madeira, assim, um tom de palha. Eu vou misturando. Aí eu vou marcando as partes onde vão ser as linhas, né, que vai definir a canoa. Eu uso o branco e o preto, o marrom, para marcar essas cores. Depois eu vou passar um amarelinho nessa parte onde está o branco, mais pro final, quando eu ver que vai ficar meio parecido com a cor das ondas. Então eu vejo que vai ter que trocar, não vai poder ficar branco, aí eu ponho uma cor mais amarelinha. Você pode usar umas cores que imitem a madeira, né? Marrom, bege, palha, essas cores neutras, tom pastel, para fazer uma canoa. Eu deixei o risco, né, no lugar aqui onde está a canoa, ficou marcado o desenhinho dela. Então, um desenho simples. A gente percebe que ela está mais pontuda no final, né, e maiorzinha na frente. Então, para poder parecer que ela está viradinha mesmo, assim, e dar um pouco de perspectiva, de profundidade. Aqui eu marco o banquinho lá dentro. É só marcar uns espacinhos escuros, né? Que lá dentro já vai estar marronzinho e dá a entender que é o lugar de sentar. Aqui eu escureço essa parte de trás, dá uma sombreadinha. Isso tudo faz parte para melhorar um pouquinho a pintura. Eu vou sombrear também essa parte de baixo aqui, onde tem a parte da canoa que fica como fosse uma sombrinha dela na água. Então a gente escurece. Você pode usar qualquer tom mais escuro. Aqui eu estou usando preto mesmo. Pode usar um marronzinho, um sépia, uma corzinha mais escura. Tudo isso faz diferença. Aí eu vou deixar secar essa tinta aqui, para depois passar outras cores por cima, que eu vou usar ainda um verde próximo a essa água aqui, próximo da gente. Bem misturando com a areia, eu vou usar um verde ainda depois. Aqui eu bato um pouquinho de vegetação nessa parte, coloco um amarelo, então misturado com verde. Olha, agora eu vou usando o verde.
molhado, o pincel tá meio aguado, úmido, né, umedecido. E a tinta azul ali já secou. Até a tinta, essa da areia aqui já secou, porque a tinta acrílica seca rápido. Aí eu vou passando esse verdinho aqui para poder ficar misturado, parecer assim que é uma tonalidade diferente da água, porque às vezes a gente olha a água ela não tá de uma cor só, ela tem umas misturas de verde com azul, né? Dá um efeito melhor. Então eu vou misturar também na parte da areia, não só aqui na água, que eu vou deixar meio esverdeada, mas eu vou misturar também na parte da areia. Bom, eu fiz aquela vegetaçãozinha, aqueles arbustos ali ao lado, e aí eu subi esses troncos para fazer os coqueiros. Aqui eu uso alguns tons de verde, de amarelo, de preto, e o pincel a gente faz a marcação da onde vai ser a palha e a folha e puxa para baixo, né? Então, essa técnica é super simples, não tem segredo para fazer. É só você marcar onde vai ser, puxa para baixo, vai saindo os risquinhos da folha do coqueiro. Aí o negócio agora é a coloração, saber misturar algumas folhas, né, algumas cores, então para não ficar tudo uma cor só. Então eu vou misturando vários tons, misturando para poder dar um efeito de volume, parecer que tem bastante folhinhas. Na direção da lua, a gente calcula, vai fazendo reflexo da água, né? Então ali eu vou deixando mais espalhadinha a tinta, vou colocar mais tinta lá no começo onde está a linha do horizonte e deixo esse reflexo ficando mais fraco e menorzinho conforme vai se aproximando da gente. Aqui a onda, aquela parte de espuma da água, passa a tinta no pincel e vai depositando como fosse uma linha, mas aí pode deixar falhar um pouquinho, não precisa ser perfeito. Você deixa ela falhadinha que fica mais bonitinho. Mudando um pouquinho a cor aqui, o branco já deixando ficar meio amareladinho. E
fazer duas rochas, duas pedras aqui. Então você vai escolher mais ou menos a cor que você vai usar. Eu estou usando como fosse uma rocha meio da cor da areia, um pouco mais forte, meio cor ferrugem. Então eu vou usando mais ou menos as cores que eu usei, mas para se destacar eu tenho que ainda fazer a parte usando branco para deixar essa rocha uma parte clareada, iluminada, e usar o preto para deixar sombreado. Aí eu ponho um pouquinho de amarelo, deixo um tom alaranjado e vou misturando aos poucos, sombreando, deixando essa rocha criar volume, parecer mesmo que é uma pedra. E aos poucos a gente vai misturando, até conseguir o que a gente deseja, mantendo um tom parecido com o que a gente quer, né, com a pedra. Dá para fazer ela cinza também, usando somente branco e preto, mas aí aqui eu usei esse tom meio alaranjado e acho que foi ficando legal, que combinou com a paisagem. Bom, eu tirei uma inspiração de uma pintura que tinha na internet e acrescentei algumas coisas, mudei algumas coisas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo trabalho, se Deus quiser. Até mais, fiquem com Deus. Até mais.